Olá, tudo bem? Eu sou Marcela Mourão, sou advogada de família, mediadora de conflitos e professora universitária. Seja bem-vinda ao meu canal. Primeiro de tudo, se você não é inscrito nesse canal, clica aqui no sininho para que você fique sempre por dentro de todos os vídeos que eu posto por aqui. E também, se você quiser me conhecer um pouco mais, estar um pouquinho mais perto de mim e do meu dia a dia, me segue lá no Instagram, @Marcela com 2 L's Mourão, vou colocar aqui para você ir por lá, também me seguir na outra plataforma e a gente continuar a nossa conversa sobre todos esses assuntos que estão aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque eu separei aqui algumas dicas de como preparar o seu cliente para a audiência de mediação. Então, para começar a falar sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre a audiência de mediação, o papel do advogado, mas fica até o final para você ver 3 dicas que eu separei aqui que vão mudar a sua forma de atuar na advocacia e fazer o seu cliente ficar muito mais satisfeito com a sua atuação dentro da audiência de mediação. Vamos lá? Bom, para falar as 3 dicas, eu preciso primeiro falar um pouquinho para vocês sobre um pouco como essa dinâmica do processo civil e da audiência de mediação dentro do processo. E isso também serve, pessoal, para a audiência de mediação extrajudicial. Primeiro de tudo, a gente precisa entender, e já tem vídeos aqui no canal, sobre a obrigatoriedade da audiência de mediação dentro do processo de família. Então, todo processo que entra no Poder Judiciário, ele deve necessariamente passar por uma audiência de conciliação ou uma audiência de mediação, salvo exceções, é claro, mas em regra ele sempre tem que passar por uma audiência. E quando a gente fala de direito das famílias, esses processos vão direto para uma audiência de mediação. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal explicando para vocês o que é conciliação, o que é mediação e qual a diferença entre eles. E aí tudo bem, você é advogado, você é advogada e o direito do seu cliente, a ação do seu cliente foi parar numa audiência de mediação. E aí, repetindo, isso serve também para uma audiência de mediação extrajudicial. Então, o seu cliente chegou para você e disse assim, olha, nós vamos participar de uma audiência de mediação. E qual é o erro do advogado e da advogada que já atua há um tempo ou é recém-formado, né? É um erro que é comumente realizado pelos advogados. Os advogados e advogadas não preparam o seu cliente para a audiência. Acha que é um ato qualquer, acha que vai ser ali como na audiência de instrução, em que a regra é que você se manifeste, só que na verdade, pessoal, na audiência de mediação, quem tem que se manifestar, quem tem o poder de fala é a parte. E aí que está o problema. Você coloca o seu cliente ali na audiência, ele não sabe exatamente o que ele vai fazer ali, ele é pego de surpresa. Por quê? Porque os casos de família são casos complexos, muitas vezes eles não estão prontos para falar sobre aquilo, e aí você se coloca numa situação muito desconfortável, porque o mediador vai ficar puxando a fala do seu cliente, você vai ficar ali no meio sem saber exatamente o que fazer e o seu cliente vai ficar desconfortável, porque ele vai pensar, poxa, não foi o combinado com o meu advogado, não foi o combinado com a minha advogada. Então a gente precisa mudar essa mentalidade, a gente precisa começar a preparar nossos clientes para a audiência de mediação. E eu aposto que você provavelmente já passou por isso ou se preocupa em como vai acontecer essa audiência. Então já estou abrindo teus olhos. Prepara o teu cliente para esse momento. Mas para você prepará-lo, você precisa entender como a mediação funciona. E aí muitas pessoas, muitos colegas já passam por isso porque ultimamente o direito mais moderno, as faculdades de direito já preparam um aluno para esse momento. Mas quem é da minha época, por exemplo, não vou falar aqui minha idade para vocês, mas quem tem mais ou menos a minha faixa etária aí vai entender do que eu estou falando. Por quê? Porque eu mesma não fui preparada na faculdade para isso. Lá na minha época não tinha como obrigatoriedade a disciplina de gestão de conflitos ou resolução de disputas, o nome que a faculdade dá. E atualmente eu sou professora dessa disciplina, então eu entendo como isso acontece. Mas a gente precisa perceber que existe uma gama de pessoas que não foi preparado para isso. Existe outra gama de pessoas que sim foi preparado para isso, mas só na teoria, e outros que estão vivenciando isso na prática. Então a gente precisa entender como funciona. Pode parecer um momento simples, pode parecer um momento simplório do nosso dia a dia como advogado, mas se você não cuida disso direito, o
seu cliente, a sua cliente vai sair insatisfeita, porque ela não vai entender a importância dele ser protagonista ali. Vamos retomar um pouquinho isso aí. O nosso CPC e a lei de mediação, eles dizem que existe um princípio da mediação que é a autonomia da vontade. Também tem outro princípio que é o princípio da isonomia. Então, na mediação, todos são iguais. E os protagonistas, quem vai contar a sua história é a própria parte. Afinal, quem é mais intitulado para falar sobre o que aconteceu dentro daquele caso do que a própria pessoa? Então, aquele momento vai ser um momento de ouvir a parte A, a parte B, os envolvidos ali, e os advogados vão vir como auxiliares, como pessoas que estão ali para apoiar e para orientar aquela sessão, aquele momento, juridicamente falando. Então, quando o mediador abre a mesa de mediação, ele vai querer ouvir as duas partes. Por isso é importante a gente entender qual o nosso papel na mediação como advogado e entender que a preparação do nosso cliente vem antes da sessão de mediação. Então, se você entendeu tudo isso que eu estou falando aqui, se você está consciente de tudo isso, e é claro que a gente pode falar mais sobre isso depois, sobre o papel do advogado, sobre como se comportar antes disso, sobre estratégias para você monetizar essa atuação, comenta aqui que eu posso fazer mais vídeos sobre isso. Mas não é o objetivo de hoje. O objetivo de hoje é te dar 3 dicas de como você deve preparar o seu cliente para a sessão de mediação. Então vamos lá. A primeira dica é: entenda e pesquise como funciona a mediação de conflitos dentro do CPC. Se você não entende, se você não sabe como ela funciona, vai ser muito difícil você preparar o seu cliente para o que está por vir. E isso envolve aprender, fazer cursos, fazer a tal da aprendizagem fora dos bancos universitários, aquela aprendizagem ativa, e você já está fazendo isso aqui porque eu sei que você já me segue aqui no canal. Então, você precisa entender como funciona a sessão de mediação. A gente tem vídeos aqui no canal que vão te orientar sobre isso. Então, o primeiro passo é aprender como funciona a sessão de mediação, pelo menos o mais próximo da prática. E aí, você vai marcar uma reunião com o seu cliente, prepare-se para ter um tempo precioso com ele, que essa é a segunda dica. Repetindo, marque uma audiência antes da sessão de mediação. Chame ele para o seu escritório, ofereça um cafezinho, ofereça uma água, explique a ele como funciona. Olha, seu fulano, vai ser assim. Quando começar a mediação, o mediador vai fazer assim, depois ele vai querer ouvir o senhor, depois ele vai querer ouvir a outra parte, e depois nós vamos passar para um segundo momento, que é um segundo momento de propostas de acordo. Eu, advogada, eu vou estar ali só para lhe orientar e para lhe dizer os caminhos corretos, mas fique tranquilo que eu estou do seu lado. A gente é preparado para isso. Nesse momento, a gente está ali realmente à disposição do senhor e dá a possibilidade da gente fazer um acordo. Entendeu como é diferente? Porque se você não prepara o seu cliente para esse momento, ele vai achando que o protagonista é você, porque a regra, como a gente foi introduzido, a gente é intuitivamente introduzido a entender que toda audiência no Poder Judiciário, nós de fato somos protagonistas, porque é assim que na audiência de instrução acontece, protagonista que eu digo da fala do cliente, né? Ali todo mundo tá ali na audiência, existe um rito específico para isso, mas quando há a necessidade de compartilhar o que o seu cliente quer, o que ele deseja, o que ele pensa lá na audiência de instrução, aí sim você que deve fazer isso, mas na audiência de mediação não, ele que deve fazer. E aí muitas pessoas me perguntam, mas Marcela, se a parte não quer falar, se o meu cliente não quer falar, eu acredito que você deve encorajá-lo a fazer, mas se ele não quer fazer, não tem problema. Você pode sim se manifestar por ele, não é que é proibido, mas o desejado é que ele o faça, entendeu? Então a segunda dica é essa: marque uma reunião, separe um tempo de ouro, né? Bote o seu celular no silencioso e explique detalhadamente para o seu cliente, para a sua cliente, como vai funcionar. Assim, ela vai mais tranquila, ele vai mais tranquilo, e aí as partes conseguem entender, e ali o clima, pessoal, eu garanto, é um clima muito menos pesado e menos estressante para você e para o seu cliente. O conflito dele a gente não pode dizer se vai ser não, mas a sua relação com ele com certeza vai ser diferente. E a terceira dica é: se o seu cliente não se sente à vontade, se aquela pessoa não se sente à vontade de manifestar o interesse dele, de falar sobre aquilo que levou ele ali, encoraje ele a escrever uma carta para si mesmo. E isso, pessoal, ajuda bastante o cliente a entender, aquela pessoa que está ali com você, a entender as razões delas estarem ali. A gente sabe que pela pirâmide do conflito existe a posição,
o interesse e o sentimento. Muitas vezes as pessoas vão buscar o Poder Judiciário com a posição, mas a gente sabe que por trás de toda posição há um interesse envolvido. Vou colocar aqui um exemplo para vocês. A gente quer a guarda dos filhos, mas qual é o interesse principal? A convivência. Então, é importante a gente entender que para toda posição, qual é a posição que é levada ao Poder Judiciário? Ação de guarda, ação de divórcio. Mas existe o sentimento e o interesse que está ali envolvido. Então, encoraje o seu cliente, a sua cliente, a fazer uma narrativa dos fatos, a escrever, fazer uma carta para ele mesmo, porque essa parte mais dolorida de voltar para o conflito, você vai encorajar de fazê-lo de uma forma mais intimista, de uma forma mais delicada. E aí, quando ele for ao Poder Judiciário falar sobre o que levou ele ali, ele já vai mais preparado, ela, né, vai mais consciente, enfim, aquelas pessoas que vocês estão apoiando ali, vão mais conscientes daquilo que elas querem. Quando a gente consegue negociar voltado para o interesse daquelas pessoas, as propostas de acordo surgem de forma mais natural. Então, encoraje o seu cliente a escrever uma carta, pode até ser na nota do celular, no aplicativo de notas, pode ser uma carta escrita, o que você entender que faz mais sentido. O importante, e aí coloco aqui como uma dica bônus, né, uma quarta dica, e aí quem ficou até o final vai pegar essa quarta dica, faça um atendimento humanizado, separe um tempo especial, entenda que os conflitos eles são permeados por questões que estão muito para além daquela posição. Então, quando você faz isso, conversa, dialoga, prepara, antecipa, você consegue ter um momento de confiança muito mais realista e muito mais profundo e um feedback muito mais positivo do seu cliente, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem mais alguma dica aqui para preparar um cliente para uma audiência de mediação, comenta aqui embaixo. Eu também quero saber se você tem mais alguma sugestão de vídeo aqui. Coloca aqui, Marcela, eu quero que você fale sobre assunto tal. Coloca aqui, porque isso é muito importante para que a gente tenha mais assunto, mais coisas para conversar aqui e trazer mais conhecimento para vocês, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.